Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, o nosso vídeo de hoje, Apocalipse capítulo 4, é o tema que nós vamos explanar hoje aqui. Eu espero que você já tenha lido o capítulo, se não leu, leia antes de ver esse vídeo, tá bem? E já vai aqui no nosso canal no YouTube, curte aí o canal, tá? Clica lá no sininho para você receber as notificações quando eu postar vídeo novo aqui, beleza? Pois bem, o capítulo 4 de Apocalipse é a visão do trono de Deus, tá? O texto começa com Jesus se apresentando a João, ele tendo a visão de Jesus, do trono. Aí depois Jesus fala para ele, dá para ele as cartas para ele enviar para as 7 igrejas. Ele envia as cartas às 7 igrejas. E após isso, ele tem uma visão que ele vê como uma porta aberta no céu, algo muito simbólico, e ele se acha em espírito, ele é arrebatado em espírito, tá? Da mesma forma como, não da mesma forma, né, mas simbolicamente, da mesma forma como Moisés sobe ao monte, né, para receber a revelação de Deus, agora João também sobe ao trono de Deus, ele sobe em espírito ao trono de Deus, e ali Deus vai apresentar para ele as coisas que vão acontecer no futuro, né? As coisas que vão acontecer depois destas, né? Que é como diz lá no versículo 1, né? O que te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, né? Depois das cartas que ele escreve para as 7 igrejas. Então vamos entender um pouquinho do que se trata aqui, qual é a visão que ele tem, o que João vê, ou pelo menos o que João conseguiu colocar em palavras para transmitir para nós daquilo que ele viu no céu, tá bem? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui as minhas anotações. A visão do trono de Deus, né? Então a primeira coisa ali, ele vê uma porta aberta no céu, né? Ele ouve uma voz, né, que diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, tá? Ele se acha em espírito, ou seja, ele não sobe fisicamente, né? Ele imagina que ele estava dormindo, ele tem uma visão, ele é arrebatado em espírito até o céu, e ali Deus então mostra para ele todas as coisas, tá? E o que João vê no céu? No versículo 2 diz que ele vê um trono armado no céu. Ele vê um trono armado. Ele vê o templo celestial de Deus, tá? Isso é muito importante porque quando a gente lê lá Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente aprende que Moisés constrói o tabernáculo a partir de uma visão celestial. Deus mostra para Moisés o templo celestial, e a partir do templo celestial, da habitação eterna de Deus, Moisés então faz o tabernáculo. Então o tabernáculo é uma cópia, é uma sombra, né, do templo celestial. A mesma coisa vai se dar com o templo, né, que Davi faz a planta, né, que Salomão constrói, né? O templo também, o templo é uma cópia, uma adaptação maior, né, do tabernáculo, ou seja, é uma cópia do templo celestial, tá? Agora, aqui João vê o templo em si, João vê o templo celestial, né, a habitação eterna de Deus, tá? E o que ele vê? Ele vê lá esse templo celestial, ele vê o trono, e no trono ele vê alguém sentado. Isso é muito interessante, não é? Ele vê alguém sentado. Isso aqui nos lembra da descrição que Isaías dá quando ele vê o trono de Deus. Vamos lá em Isaías. Isaías, a vocação de Isaías, tá? Como que Isaías fala do que ele vê no trono, tá? Olha só. No 6º ano, Isaías 6, tá? Esqueci de falar o capítulo. Mas ele diz: vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria,
e tudo mais, tá? Então, ele fala simplesmente que ele viu o Senhor assentado. Ele não descreve. Aqui João está falando, eu vi alguém sentado, né? João não se atreve a descrever quem está sentado, depois ele vai falar apenas do esplendor de quem está sentado no trono. Obviamente é Deus, né? Mas ele fala, eu vi alguém sentado, né? Ele vê a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, né? Isso mostra um pouquinho da reverência, né, que João tem diante da glória de Deus. E ele continua dizendo, então, que diante do trono e ao redor do trono estavam 24 anciãos vestidos de branco com coroas de ouro. Tá? Os 24 anciãos são seres angélicos. Né? A gente fala muito de serafins, querubins, arcanjos, e anciãos também são uma classe de seres angélicos. Tá bem? Eles são chamados de anciãos, e isso é associado com sabedoria, né? Com idade, um ancião de dias, né? E tudo mais. E há também, eu coloquei aqui, uma associação com a igreja, porque ancião é a palavra que é traduzida por presbítero, né? Que é o mesmo que o pastor, né? Então, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, são chamados de anciãos, tá? Então, por causa disso, muita gente fala que esses 24 anciãos, eles simbolizam a igreja, tá? Simbolizam a igreja de Jesus Cristo, né? O número 24 também são especulações, né? A melhor explicação que é dada para o número de 24 anciãos é das 12 tribos mais os 12 apóstolos, tá? Obviamente isso é simbólico, tá? Porque a gente sabe que não houveram apenas 12 tribos, né? Na realidade, haviam 14 tribos, né? Porque a tribo de José é dividida, na verdade não existe uma tribo de José, né? José dá origem à tribo de Efraim, à tribo de Manassés, tá bem? Além disso, tinha a tribo de Levi, que não era contada lá entre os 12. Então, no total, eram 14 tribos, como também eram 14 apóstolos, né? Jesus escolhe 12 apóstolos, mas depois a gente tem a eleição de Matias, né, lá em Atos capítulo 1, e depois temos a escolha de Paulo, né? Então 14 no total. Mas é um número simbólico, né? Nós temos originalmente as 12 tribos, né, os 12 filhos de Jacó, e temos originalmente os 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Então muitos vão se dizer que 24 anciãos é uma ligação tanto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? As 24 tribos com os 12 apóstolos de Jesus Cristo, tá bem? Enfim, o que mais João vê? Além do trono, alguém sentado no trono, dos 24 anciãos, ele vê também as 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus, lá no versículo 5, tá? As 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus, tá? As 7 tochas é uma associação, é uma descrição do candelabro. Lembra? Acho que eu tenho uma fotinha aqui do candelabro. Opa, deixa eu fechar. Aqui. O candelabro, tá? Olha só que coisa bonita, né? Opa, né? Então, esse é o candelabro, né? O candelabro que é feito lá já para o tabernáculo, depois ele está no templo também, que são 7 tochas, tá? Que é também um símbolo da igreja, tá? Então, quando João descreve e vê aqui 7 tochas, né? É uma associação direta com o candelabro. E esse candelabro, essas 7 tochas, são os 7 Espíritos de Deus, tá? Ou um espírito sétuplo, tá? Os 7 Espíritos de Deus. Aqui cabe uma explicação do número 7, tá? Em todo o livro de Apocalipse vai ser falado muito do número 7, tá? Aliás, vai se falar muito de números, mas principalmente uma ênfase no 7. São 7 ciclos de profecia, são 7 taças, 7 selos e por aí vai, tá? 7, muita gente fala que 7 é o número da perfeição, mas não explica isso.
como se 7 fosse o número da bondade, do amor e tudo mais. 7 é um número da perfeição, mas o número, a perfeição aí não significa algo completo, ou seja, é um número que indica algo que é pleno, que é completo, que não falta nada. Em qualquer contexto, pode ser bom ou ruim. Por exemplo, o número 7 é usado para descrever Deus, significando com isso que Deus é plenamente bom, que Deus é plenamente santo, Deus é totalmente santo, não falta nada de santidade em Deus. Então, quando descreve Deus com o número 7, quer dizer isso, Deus é totalmente, completamente, plenamente santo. Mas o número 7 também é usado para descrever Satanás, significando com isso que Satanás é plenamente maligno. Satanás é totalmente maligno. Não falta nada de malignidade em Satanás. Tá? Satanás é totalmente maligno, perverso, pecaminoso e tudo mais. Tá? Então o número 7 dá essa ideia de completude, de plenitude. Tá? Então quando o Espírito Santo é descrito aqui com o número 7, os 7 Espíritos de Deus, ou Espírito sétuplo, quer dizer que, eu coloquei aqui, né, que o Espírito Santo é descrito como 7 vezes pleno, né? Ele é 7 vezes pleno, ele é 7 vezes completo, 7 vezes perfeito, né, para falar da extraordinária plenitude do Espírito Santo de Deus. Tá bem? E isso é ilustrado no candelabro, tá? Ou seja, o candelabro é uma lâmpada só, mas ao mesmo tempo são 7 lâmpadas, tá? Então, digamos assim, é uma lâmpada que ilumina 7 vezes, né? É uma luz sétupla, tá bem? Por assim dizer, beleza? Espero que tenha ficado claro aqui. Em seguida, ele vai falar o que mais João vê lá? Ele vê os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes talvez são os seres mais assim extraordinários, interessantes e misteriosos que João vê. Os 4 seres viventes, tá? O que são os 4 seres viventes? Eu coloquei aqui algumas coisas. São guardiões e portadores do trono de Deus. Eles são muito associados com os seres viventes que Ezequiel vai ver. Eles se parecem também com os serafins que Isaías vê, tá bem? Mas aqui no Apocalipse, na visão de João, eles têm características bem próprias, tá bem? Então são 4, aqui no caso, são guardiões, eles são como se fossem os protetores do trono de Deus, tá? E eles são os transportadores do templo, do trono. São eles que levam o trono, né? E isso pode ser visto imaginando que são os mesmos, né? Lá na visão de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Dá um pulinho lá que você vai achar interessante. E aqui eles são descritos, cada um deles tem uma face diferente, tá? O primeiro tem face de leão, o segundo face de bezerro, né? Ou de um touro. O terceiro tem face de homem e o quarto tem face de águia, tá bem? Eu até achei em algum lugar aqui uma foto, deixa eu ver, aqui, olha só. Tá? Um leão, um bezerro, um homem e uma águia. Eu tinha achado uma outra foto aqui, essa aqui é mais bonitinha, né? Então se imagina isso. Não achei outra foto aqui, né? Mas são os 4 seres viventes. O que dá para a gente aprender um pouquinho com eles, tá bem? Eles estão ali e a função deles são, além de ser guardiões e portadores do trono, eles são essencialmente adoradores. O texto vai dizer que eles clamam sem descanso dia e noite, tá? Olha só o que diz aqui no versículo 8. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Tá? Isso é maravilhoso.
Eu quero dizer que se você não gosta de culto, se você não gosta de adoração, se você não gosta de oração, você não gosta de exaltar a Deus, você não vai ter lugar no céu. Tá? Os seres viventes clamam os 4 seres viventes clamam dia e noite. Santo, santo, santo. Adoração é o que eles fazem. Adorador é o que eles são. Tá? Eles clamam diariamente, adoram a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tá bem? E aí, terminando aqui o capítulo, ele vai falar da adoração dos 24 anciãos, que a gente viu lá atrás, no versículo 9, tá? E no versículo 10 vai falar que enquanto os 4 seres viventes adoram, os 24 anciãos respondem a essa adoração. Quando eu estava lendo isso, eu pensei, cara, qual é a resposta que nós damos quando tem alguém adorando a Deus? Quando tem alguém orando, quando tem alguém adorando, o que você faz? Quando tem outras pessoas adorando a Deus, você faz o quê? Você masca chiclete, você olha o celular, você olha para os lados, você coça o queixo. O que você faz? Tá? Você participa, você entra no espírito de adoração. Os 24 anciãos fazem isso, eles entram no espírito da adoração. Enquanto os 4 seres viventes estão adorando, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o texto diz que os 24 anciãos se prostram, depositam suas coroas diante do trono e também proclamam, e também adoram. Tá? E o que eles dizem? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Você leu lá antes que os 24 anciãos estavam com coroas de ouro na cabeça. E agora, enquanto eles adoram a Deus, o que eles fazem? Eles depositam as suas coroas diante do trono de Deus. Tá? Por quê? Porque, meu amigo, se você diz que Deus deve receber toda glória, honra e poder, você não pode ter uma coroa na sua cabeça. Não é mesmo? Você não pode ter um rei na barriga se você diz que Deus deve ter toda a honra, toda a glória e todo o poder. Se Deus deve receber todo o poder, eu não posso ter nenhum poder comigo. Se Deus deve receber toda a honra, eu não posso ter nenhuma honra comigo. Se Deus deve receber toda a glória, eu não posso querer glória alguma. Se eu busco alguma glória na minha vida, eu me torno um rival de Deus. Eu passo a competir com Deus. Se eu quero ter honra para mim mesmo, eu passo a competir com Deus. Se eu quero ter poder para mim mesmo, eu passo a competir com Deus. Mesmo se Deus me dá uma honra e Deus bota uma coroa na minha cabeça, quando eu adoro a Deus e eu digo, Senhor, tu és digno de receber toda a honra, então eu pego a minha coroa e lanço diante dele e deposito diante dele. E é isso que os 24 anciãos fazem. E é assim, com essa visão maravilhosa, que termina o capítulo 4 de Apocalipse. Gostou? Legal? Que Deus te abençoe. Leia, releia. Esse capítulo é precioso. E quando você estiver lendo esse capítulo, lembra de uma coisa. Um dia você vai estar lá. Você vai estar lá vendo tudo isso. Você vai estar lá vendo os 24 anciãos. Você vai estar lá vendo os 4 seres viventes, estranhos, com asas, com olhos à frente e atrás, cada um com um rosto de leão, um rosto de águia. Cara, você vai estar lá. Creia nisso. Amém? Que Deus te abençoe.